Funciona, né? A gente já sabe como funciona a logística aqui da usina. Agora eu vou explicar para vocês essas questões dos riscos, né? Então aqui a gente colocou um risco verde, aí ele está descrito aqui embaixo, não sei se vocês já pararam para estudar, olha aqui. Na sala de operação a gente colocou o que existe o risco físico, ou seja, por quê? Porque aquela sala de operação, ela tem computador, ela tem ar-condicionado, então a gente colocou que existe o risco físico, que é o frio, porque existe o trabalhador da manutenção que ele trabalha de noite e se ele não tiver com uma roupa apropriada, além do frio da noite, ele também vai passar o frio do ar-condicionado, porque um frio do ar-condicionado vocês já sabem como é, né, que passa aí na sala. Então a gente colocou que existe o risco físico por existir o frio, né? E a gente colocou também o risco de trabalho noturno, porque existe o turno noturno, e a postura inadequada, porque muitas vezes ele fica ali sentado na frente dos computadores e fica sentado com a postura irregular, às vezes a cadeira não é adequada para ele, né? Então, aqui a gente botou risco ergonômico, risco físico, risco ergonômico e o risco de acidente. Por quê? Porque ele pode levar um choque, né? Nos computadores, ou então um interruptor mal colocado. E a iluminação. Se a iluminação da sala não estiver boa, ele também vai sofrer consequências na vista, né? Dentro Deixa eu voltar aqui rapidinho. Dentro da sala de operação existe um banheiro e a gente colocou um risco pequeno para biológico e para acidente. Tá até aqui, ó. Tá vendo? É um risco relevante, na verdade, né? A gente colocou um risco no banheiro lá dentro, a gente colocou um risco biológico, por quê? Porque é banheiro e banheiro a gente vai falar de vírus, bactérias, protozoários, né? E um risco de acidente se o piso estiver molhado, tá? Aí, na área de tancagem, a gente colocou um risco químico, por quê? Porque essa área de tancagem aqui, pode observar o tamanho desses tanques que armazenam diesel, entendeu? Então, por exemplo, ele precisa testar como é que está o diesel, ele precisa subir aqui, ó, o funcionário e testar esse diesel. Esse diesel pode extraviar, a gente pode perceber até que parece que tem uma perca de diesel aqui, então ele pode estar em contato com esse diesel, né? E fazer mal aí para a pele, para os olhos. Então a gente colocou o diesel, que é o risco químico, e a queda, né? O risco de acidente, que pode ter queda, e como sendo diesel, pode ter incêndio e explosão, né? Aqui na área de circulação a gente botou calor e ruído. Por quê? Porque o ruído é um risco físico, tá? Tá ruim de enxergar, mas vocês conseguem entender, né? Que esse é verde, esse é vermelho, esse é marrom, esse é amarelo e esse é azul, tá? Então, aqui, né? Na circulação a gente colocou calor e ruído, por quê? Porque ele trabalha na exposição ao sol, né? Ali naquela área de circulação pode ver que é tudo ao sol. E o ruído, porque essas máquinas, esses transformadores, unidades geradoras, perdão, elas fazem muito barulho, então fazem muito ruído, o barulho é terrível, então precisa ter o protetor, né, auricular, né, eu acho, se não me engano que fala. E aqui a gente botou o risco de acidente porque por veículo, porque como entra aqui, pode ver que está sinalizado, né? Aonde o caminhão pode passar, onde pode transitar. Então, o caminhão entra para abastecer, às vezes entra muque para tirar uma máquina dessa e levar para um outro lugar, sei lá. Então, ele corre o risco de um caminhão, o motorista não está vendo ele aqui atrás e, sei lá, bater ele, né, acontecer ali um acidente em si. E a gente colocou até um risco menorzinho, né? Um risco pequeno, tá? Gente, esse vídeo está ficando grande que só, mas eu preciso explicar isso para vocês e a gente não tem mais tempo, tá bom? Aqui, na sala de máquinas, existe ruídos, vibrações e calor. Então, a gente colocou um risco físico. Por quê? Como eu já falei, essas máquinas fazem muito barulho, existem as vibrações das máquinas, né? E o calor, né? Então, o calor da máquina e o calor que ele pega do sol, né?
Aqui é físico, calor, que ele pode, esse vapor que sai dessas máquinas, ele pode sofrer uma queimadura, tá? Se não tiver com a proteçãozinha, essas máquinas elas têm uma proteção, vou mostrar para vocês de novo lá em cima. Essas máquinas, essas máquinas, tá vendo aqui, olha, ela tem uma proteçãozinha aqui, ela precisa estar com essas proteções aqui, com essas grades. Então, se um vapor desse pegar nos olhos, principalmente, pode correr o risco de cegueira até, tá? A gente colocou também na sala de máquina o vapor, né, que é químico, porque esse vapor que sai é químico, pelo fato de estar usando o óleo, né, o óleo de lubrificar, o óleo lubrificante, né, como a gente falou, como eu acabei de falar, e o óleo diesel também, porque ele também leva diesel nessas máquinas, né, como eu falei, a área de tancagem abastece as unidades geradoras. A gente botou o risco ergonômico, por quê? Por postura inadequada, porque às vezes o profissional ele precisa fazer uma manutenção e às vezes ele fica meio que torto, abaixado, ou então de cócoras, não tem como ele estar com a postura ereta, né? Agora aqui, levantamento manual e trabalho noturno. Como eu já falei, ele precisa trabalhar de noite. Se houver alguma intercorrência, ele vai ter que fazer essa manutenção de noite, entendeu? Ou o levantamento manual, que às vezes é carregar a peça dessas máquinas que pesa muito, ou então afastar alguma parte dessa peça, enfim. Aí eu botei risco ergonômico, tá? E a gente também colocou risco de acidente, porque ele pode levar um choque, a iluminação pode estar ruim, ferramentas, né? As ferramentas fornecidas pela usina não pode ser tão boa assim, as máquinas podem estar com equipamento ruim, ou então os equipamentos mesmo podem estar com alguma falha, algum defeito, e não foi feita a manutenção direito, não foi feito a vistoria direito e ele vir a ter esse acidente, né, por algum equipamento ou então máquinas. E equipamento dele mesmo, né, ele pode não estar usando tipo uma luva e levar um choque, ele pode não estar usando um capacete e alguma dessas peças cair na cabeça dele. Aqui, na subestação, a gente colocou o calor, né? Porque também é exposta, é aberta, então isso aqui é um risco físico, né? Ele pode sofrer calor. A gente colocou o risco ergonômico, porque lá na subestação existe a postura inadequada, né? Porque ele sobe em escada, desce, às vezes ele está abaixado. Levantamento manual, porque tem os postes, né? Aqui na subestação a gente sabe que tem o poste, aqui ó, tem poste, tem cruzeta, então às vezes eles têm que carregar esse poste para ajustar, para colocar onde onde ele vai ser implantado, né? E o trabalho noturno, como eu já falei, né? Ele também existe o risco ergonômico por trabalho noturno, né? Ali pode estar mal iluminado. O acidente a gente colocou também que ele pode levar uma descarga, como eu já tive coincidência de dois conhecidos, né? Dois conhecidos que um infelizmente faleceu e o outro ficou prejudicado na perna, no braço, por ele pegar uma descarga, né? Pegar um choque por eletricidade, a iluminação ruim e equipamento sem proteção, ou seja, ele estava sem a luva, mexendo nos equipamentos, né? Ou então está sem capacete, né? Então é isso, gente. Basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu acabei de falar, esse vídeo ficou um vídeo longo, eu acho que eu vou ter que dividir ele em dois para passar pelo WhatsApp. Se ficou alguma dúvida, se vocês estão vendo algum ponto aqui com um olhar mais crítico, que pode ser diferente, vocês me falam, tá? Que eu possa ajustar aqui, ou se acrescentar também, tá bom?